Matemática, ensino fundamental, anos iniciais. A história dos algarismos. Olá, hoje a gente vai falar sobre a história dos algarismos. Os números foram criados, ao longo da história, diante da necessidade do homem, pois precisavam de uma forma de representar as quantidades. O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas, e isso aconteceu há mais de 30.000 anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Como você imagina que esses pastores contavam seus animais, se eles ainda não haviam inventado os números? A propósito, foi exatamente com esse objetivo que as primeiras representações numéricas apareceram. Os pastores soltavam seu rebanho pela manhã e contavam esses animais através de pedrinhas que eram colocadas num saco. Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao buscar o rebanho, os pastores contavam de forma inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. Nessa época existiam outras formas de representação numérica, como nós em cordas ou riscos feitos em ossos e pedras, sendo que cada região utilizava uma forma diferente. O homem percebeu que precisava de uma forma única de representar essas quantidades, para facilitar o entendimento entre os diferentes povos. Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Sistema de numeração egípcio baseava-se em 7 números-chave: 1, 10, 100.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000. Um traço vertical representava uma unidade, um osso de calcanhar invertido representava o número 10, um laço valia 100 unidades, uma flor de lótus valia 1.000, um dedo dobrado valia 10.000, um girino representava 100.000 unidades, uma figura ajoelhada, talvez representando um deus, valia 1.000.000. Os romanos também inventaram uma forma de contar as coisas, ou seja, o seu sistema de numeração, conhecidos como números romanos. Podemos encontrá-los até hoje, sendo usados na escrita dos séculos, exemplo, século 21. Em relógios, capítulos de livros, nomes dos papas, etc. Porém, os números que usamos foram criados pelos indianos, no norte da Índia, em meados do século V da era cristã. As primeiras inscrições aparecem aproximadamente da forma como escrevemos. Descobriram as posições de se colocar os mesmos para formar os números maiores. Mas foram os árabes que difundiram essa forma de contagem, e por isso ficaram conhecidos como indo-arábicos. Há registros de vários sistemas de numeração durante a história das civilizações. Com a necessidade de contabilizar, o ser humano desenvolveu a ideia de número e a sua representação em algarismos e sistemas de numeração. Entre os sistemas que se destacam, há o de numeração decimal, que usamos atualmente, mas há também os que foram desenvolvidos por povos como os romanos, egípcios, sumérios, maias e chineses. Você pode aprofundar seus conhecimentos pesquisando mais sobre o assunto. Até a próxima!